Olá, pessoal, tudo bem? Professor Alex Mendes, do Mentores Cursos. Pessoal, nossa aula de hoje vai ser top, né? Nossa aula versa sobre princípios administrativos. Veja, esse tema, ele é recorrente nas provas de concurso público, não é isso? Então, olha só esse tema aqui, princípios, espera só um minutinho, princípios administrativos. Os princípios administrativos, ora, eles vêm elencados lá nas ementas, né, de concurso público, dentro do direito administrativo, mas também vem no direito constitucional, no capítulo destinado à administração pública, a partir do caput, né, da cabeça do artigo 37 da Constituição Federal. Então, a gente vai bem aqui devagarzinho, né? A gente vai falar aqui sobre cada característica, né? Cada princípio, né? Aquele pulo do gato que as bancas de concurso público gostam de saber na hora da pergunta do concurso público. Então, primeiro, essas palavrinhas aqui que separei, que elas são importantes, né? Então, qual é a finalidade? Para que serve o princípio administrativo? Ele visa, né, estruturar, ele visa orientar, ele visa direcionar a edição de leis administrativas e também a atuação da administração pública. E tem uma razão de ser. Então, quando falamos, né, em direito constitucional, a gente fala da Constituição. Quando falamos do direito penal, nós falamos do Código Penal. Quando nós falamos do direito processual penal, a gente fala do Código de Processo Penal. E quando a gente fala do direito administrativo, a gente vai falar, né, de um sistema jurídico exclusivamente formado por leis. Isso aqui, ó, é que é importante, exclusivamente por leis. E nas leis, e quando da edição das leis administrativas, são observados o direito administrativo, o princípio da finalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, enfim, vários princípios. Então, os princípios servem não só para editar as leis, como também para que, quando a administração precisar atuar, ela os utilize para fins de aplicação do direito administrativo no ramo da sociedade, né? E a gente vai começar a falar sobre os princípios expressos e aqueles que não se encontram, né, dentro das leis administrativas, mas eles estão ali presentes. A gente, ao olhar, consegue detalhar efetivamente os princípios administrativos. E vamos começar a dizer que esses princípios expressos é porque eles estão lá, ó, escritos, né, taxativamente na Constituição Federal, que eu chamei aqui de caráter geral, mas eles podem também estar lá na Constituição do Estado, eles podem estar no município, eles podem estar, né, do Distrito Federal, e também são aplicadas às entidades administrativas que nós chamamos de administração indireta, né? As autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e, por que não, as fundações. Então, vejam que os princípios expressos é aquele que você consegue olhar, que você consegue ver, né? Então, por exemplo, a gente olha lá o artigo 37 da Constituição, né? E vê lá legalidade, impessoalidade, moralidade, né? A publicidade e a eficiência. E esses princípios, eles estão expressos lá, aqui, né, no artigo 37 da Constituição Federal. E digo isso porque ele pode também estar expresso, pode estar escrito em uma Constituição do Estado, em uma lei orgânica do município, né? E também nós temos esses princípios na legislação infraconstitucional. Então, para aqueles que já estudam um pouquinho aí em concurso público, nós temos lá os princípios da licitação, por exemplo, né? A antiga Lei 8.666, né? Que agora, a partir de março de 2023, né, será aplicada a 14.133 de 1º de abril, né, de 2021, né, tem um período aí de aplicação de 2 anos,
vai começar a ser aplicada em março de 23. E nós temos vários princípios lá aplicados, vinculação ao instrumento convocatório, transparência, publicidade, né, dentre outros, julgamento objetivo. Então, vejo que esses princípios expressos, não necessariamente eles estão ligados à Constituição Federal, eles podem estar em outras leis infra, né, estão abaixo da Constituição. Dou também como exemplo a Lei 9784, que trata do processo administrativo, né, federal, processo administrativo no âmbito do Executivo Federal. E esta lei que regula o processo administrativo tem vários princípios, motivação, publicidade, eficiência, né? Então, mas também temos os famosos princípios implícitos, né? São aqueles que não estão expressamente, né, inscritos ou na Constituição Federal ou nas normas infraconstitucionais, mas estão presentes. Onde elas vão estar presentes? Aqui, ó, nos estudos doutrinários e também na jurisprudência, né? Lembrando, né, que a aplicação da jurisprudência e dos estudos doutrinários também são fontes do direito, né? Em que pese vigorar o princípio da legalidade, nós temos efetivamente os estudos doutrinários e a aplicação da jurisprudência. Então, são princípios que não vão constar claramente no texto constitucional ou no texto legal, mas são aplicados. Princípio da proporcionalidade, princípio da continuidade do serviço público, né? Supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, autotutela, tutela, inúmeros outros princípios que eu chamei de princípios implícitos, né? Então, até agora, bem simples, bem tranquilo, né? Primeira questão aqui é colisão. Então, por exemplo, é muito comum, né, eu ter o princípio da legalidade versus, por exemplo, né, o princípio, né, da supremacia do interesse público. Quando é que eu vou aplicar um ou outro? Porque se eu tenho um conflito, né, entre um princípio, né, colisão, né, entre os princípios, né, qual é que eu vou aplicar? Embora o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né, é o princípio fundamental, você vai ter outros doutrinadores que vão dizer que o princípio da legalidade é o princípio que deve ser aplicado. Não é isso? Então, veja lá o que a gente vai tratar. O juiz ele vai analisar o caso concreto e vai ponderar. O que é ponderar? Ele vai, né, aplicar o princípio que tiver maior abrangência àquele caso concreto. Então, estou explicando isso para dizer que não existe um princípio, né, que se sobressaia sobre outro princípio. Eu vou analisar o caso concreto. E dentro do caso concreto, eu vou ponderar vários valores jurídicos envolvidos. Então, tem do lado a administração, de outro lado eu tenho o interesse privado. O que eu vou aplicar? Eu vou aplicar, repito, dentro e tão somente, né, do caso concreto. Né? Repito, dentro do caso concreto, caso em análise. Né? Então, não é correto, eu até sublinhei aqui, afirmar que o princípio X sempre vai prevalecer em face do princípio Y, porque eu vou aplicar o quê? A proporcionalidade, que nós chamamos de ponderação. Né? Eu chamei de ponderar. E essa ponderação, quem é que vai aplicar? Ou a administração pública, quando ela tiver que decidir, ou o juiz, na hora que tiver que decidir. Às vezes, determinada decisão, por exemplo, de um recurso administrativo, está nas mãos da administração pública e não da autoridade judicial. No caso concreto, como eu havia dito, o juiz vai analisar a aplicação de ambos os princípios, né, e vai reduzir o alcance de um, né, ou de ambos a fim de chegar a uma decisão. Às vezes ele vai reduzir aqui a supremacia do interesse público para prevalecer o direito privado. Temos alguns exemplos, e aí, como exemplo, dou a questão da desapropriação, né, em que a administração, às vezes, quer pagar um determinado valor
que é irrisório frente ao valor do imóvel. Então, eu tenho aí supremacia do interesse público sobre o direito privado. O que prevalece? A regra que prevalece é o direito público, mas nós temos que entender aí como funciona essa ponderação. Tudo bem? Bem, então nós vamos começar a falar, né? Vamos tratar primeiro do princípio da legalidade. Gente, o princípio da legalidade ele tem duas vertentes, né? Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, o indivíduo. Depois eu tenho a administração. Então, repito, eu tenho o indivíduo e tenho a administração. Bom, para o indivíduo, a Constituição é clara, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, para o indivíduo, a regra é muito simples, né? Tudo que não é proibido é permitido. Para a administração, não é muito assim. Para a administração, a regra é de que ela só age, ela só executa, ela só intervém quando a lei determina ou autoriza. Então, se a lei não autorizar, ou ela não determinar, ela não pode agir. Por que ela não pode agir? Porque ela não está albergada pela lei. Que lei é essa em sentido macro? Às vezes eu tenho uma portaria. Portaria está dizendo o que a administração deve fazer. Às vezes eu tenho, para isso dizer, que eu posso ter uma legislação, né, e posso ter atos infraconstitucionais, por exemplo, um ato administrativo, né? Então, a administração, repito, ela só pode executar aquilo que a lei autoriza. Então, vejamos aqui. Para o particular, está aqui, ó, inciso 2º, artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer, né? Ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. E esta lei, ela tem que ser produzida, né? Ela tem que ser imposta pelo poder legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, né? Que é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, um conceito antigo, mas que vale do querido e falecido professor Eli Lopes Meirelles. No campo privado, o particular pode fazer tudo. Na administração, só pode atuar onde a lei autoriza. Então, eu coloquei aqui uma atenção, né, que em relação aos particulares, vigora o princípio da autonomia da vontade, porque a ele é lícito, né? A própria Constituição trata fazer ou deixar de fazer. Se fala desta forma, ele tem o quê? Autonomia para praticar ou não. É claro que se houver uma imposição da lei, ele tem que se abster de fazer. Isso é importante a gente falar sobre este assunto, né? Em relação à administração, somente pode existir uma norma legal autorizando, repito, autorizando a sua atuação. E por isso, né, o princípio da legalidade está dentro lá do Estado democrático de direito. Essa palavrinha-chave aqui diz respeito à necessidade da submissão, né? Então, todos estão submissos a quem? A lei. Eu chamei aqui de império da lei. E somente poderão fazer o que a lei permite, né? Ou a lei autoriza. Então, para ficar aqui bem sedimentado, né? A administração pública só pode fazer o que a lei permite ou autoriza, e ao particular, ele pode fazer aquilo, né, que ele entender por praticar. Sempre lembrando que, se existir uma lei impeditiva, ele não pode atuar. Vamos lembrar também, aqui como revisão da primeira parte da nossa aula, a questão dos princípios, estruturam, orientam, direcionam, não só a edição de leis administrativas, assim como, né, a atuação da administração. Nós temos os princípios expressos, aqueles que estão taxativamente inscritos em uma norma de caráter geral, então significa que aplica-se a todos, né? E aí dei como exemplo o artigo 37 da Constituição Federal,
que trata do LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também tratei da norma infraconstitucional e dei como exemplo duas leis federais. A primeira, a 14.133, de 2021, 1º de abril, que é a nova lei de licitações. Existem vários princípios ali elencados, né? Eu citei alguns: vinculação do instrumento convocatório, julgamento objetivo, transparência, publicidade, motivação, eficiência, enfim. E tratei também, né, da Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito do Executivo Federal, né? Essa questão muito simples, essa lei tem no seu artigo 2º vários princípios: motivação, publicidade, eficiência, mas que está numa norma infraconstitucional, mas que é geral, ela abrange todos os administrados, tá bom? Então a gente vai dar uma pausa, esse é o fim da nossa parte 1, né, da nossa aula de princípios administrativos, tá ok? Então a gente vai dar uma paradinha e volta já.